Olá pessoal, aqui é o professor Rodolfo de Biologia e essa é uma videoaula voltada para o pessoal do terceiro ano. O tema que nós vamos trabalhar é os 5 grandes reinos, um tema que eu cheguei até começar a trabalhar com vocês antes da paralisação. A ideia aqui agora então é a gente conseguir aprofundar um pouco mais, relembrar alguns conceitos e para que vocês possam continuar os estudos de vocês, mesmo que remotamente. Bom, a gente começa essa parte dos 5 grandes reinos, né, falando um pouquinho da história e a necessidade de se classificar os seres vivos. Né? Então, por que foi necessário classificar os seres vivos? Então, como a gente tem uma quantidade muito grande de espécies no nosso planeta, uma variedade enorme de milhões de espécies, né, incluindo animais, plantas, micro-organismos. Então a ideia é ordenar, né, organizar, e isso vai facilitar o nosso estudo. Então, para isso foi necessário criar um sistema de classificação, né, e essa ciência que classifica os seres vivos é chamada de taxonomia. A primeira forma de classificação que já foi registrada até hoje, né, que se tem conhecimento, começou lá na antiga Grécia, né, com os antigos filósofos. E o principal deles foi Aristóteles. Né? Ele tinha um critério de classificação dos seres vivos ainda bastante simples, né, se comparado à forma que a gente utiliza hoje. Mas foi o nascimento aí da classificação dos seres vivos. Então ele entendia os seres vivos divididos em 2 grupos, né, que ele chamou de reinos. Então seria o reino animal e o reino vegetal. Basicamente, aquilo que, se eles tivessem algum tipo de locomoção, seria incluído no reino animal, e se for um ser vivo que não se locomove, ele seria incluído aí no reino vegetal. Dentro desses 2 reinos ainda tinha algumas subdivisões. Por exemplo, dentro do reino animal, ele entendia alguns animais como o que ele chamava de sangue quente, outros sem sangue, por exemplo. Então, sangue quente seria esses animais que têm o sangue vermelho, assim como nós, né? E que mantêm uma temperatura mais elevada do corpo. Sem sangue seria, por exemplo, insetos, né? Que, como hoje a gente sabe que possui o sangue transparente, ele entendia como se não tivesse sangue. No reino vegetal, mas por uma questão de tamanho da planta, né, ele dividiria aí entre ervas, arbustos e árvores, né, sendo ervas plantinhas menores e árvores plantas maiores. O sistema de classificação que a gente segue hoje foi criado por um botânico, né, um estudioso chamado Carlos Linneu. Isso a gente já trabalhou em sala de aula, com todas as turmas de terceiro que eu tenho. Ele manteve ainda aquela ideia de 2 reinos, só que ele criou uma forma bem mais complexa aí para classificar esses seres vivos, né? Tendo um sistema de categorias, que seriam 7 categorias no total, né? O reino, e esse reino seria subdividido em grupos menores, que são chamados os filos, né? Então essa seria a segunda categoria. Os filos podem ser divididos em grupos menores, que são chamados de classes. As classes são subdivididas em ordens, as ordens são divididas em famílias, as famílias em gêneros, e dentro dos gêneros, então, estão agrupadas as espécies. Tá? Um avanço também no sistema de Linneu é que ele adicionou o homem, o ser humano, na classificação também dos seres vivos. Então, já colocando a gente aí também de uma forma mais próxima dos outros seres vivos. Certo? Ele também criou as regras de atribuição do nome científico, que a gente já chegou a trabalhar também um pouquinho. O cientista chamado Robert Whittaker, americano, foi quem desenvolveu esse sistema de 5 reinos que a gente utiliza até hoje. Isso há mais ou menos 60 anos atrás. Né? Lá, a publicação dele foi no ano de 1969,
Então, na verdade, é exatos 60 anos atrás, certo? Então, ele nomeou esses 5 reinos, reino Monera, reino Protista, reino dos fungos, das plantas e dos animais, né? E ele também, ele mesmo já entendeu esses 5 reinos de uma forma evolutiva, né? Então, ele divulgou o trabalho dele, levando em consideração a história evolutiva dos seres vivos. Então, começando pelo reino Monera, os primeiros seres vivos que surgiram, né, aqui representado pelo número 1, os primeiros seres vivos que surgiram seriam desse reino, o reino Monera, que a gente vai ver mais detalhes daqui a pouquinho, seres muito simplesinhos ainda, e que a partir deles surgiram os seres vivos do reino Protista, certo? A partir do reino Protista, deram origem aí, então, às plantas, aqui o número 4, aos fungos, número 3, e aos animais aqui, número 5. Então, para a gente entender esse conteúdo, é importante que a gente relembre alguns conceitos aí que são importantes, que são necessários para vocês conseguirem acompanhar comigo. Então, o primeiro conceito tem relação à alimentação dos seres vivos, né? Que pode ser seres vivos autótrofos ou heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento, né? São aqueles seres vivos que conseguem, dentro do seu próprio organismo, criar os alimentos que eles precisam para a sua sobrevivência, né? Que é o caso, por exemplo, das plantas, né? E heterótrofos são aqueles que obtêm o seu alimento através de outros seres vivos, através do ambiente. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, então eles precisam se alimentar de outros seres vivos. É o caso dos animais e de nós humanos também, né? Sempre que a gente precisa se alimentar, a gente vai buscar alimento em algum outro ser vivo, seja uma planta, um animal. O segundo conceito é o conceito de quantidade de células, né, no corpo desse organismo. Então, alguns seres vivos vão ser o que a gente chama de unicelulares, né, porque eles possuem apenas uma célula, certo? Dessa forma, eles podem viver de forma solitária ou mesmo formar colônias, tá? Formar grupos, mas sendo que cada célula ali é um ser vivo separado, independente. Ou então eles podem ser pluricelulares ou multicelulares, né? Que são aqueles seres vivos que possuem muitas células. Alguns deles vão ser mais uma união de várias células, né? Sem diferenciação entre essas células. Outros já vão ter células bem diferenciadas, especializadas, e cada área do corpo vai ter células diferentes, tá? É o caso de nós seres humanos, por exemplo. O último conceito aí é a questão do tipo de célula que esse ser vivo possui, né? Então pode ser uma célula do tipo procarionte, que é aquela célula que não possui núcleo, né? nenhuma outra organela membranosa também, ou então pode ser um ser vivo eucarionte. Então a célula já possui um núcleo, o DNA desse ser vivo fica guardado dentro desse núcleo, tá? No caso da procarionte, o DNA ele fica ali misturado no citoplasma da célula. Então vamos começar pelo reino Monera, o primeiro reino aí, né? Os seres vivos que fazem parte desse reino são conhecidos como bactérias e cianofícias, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens de bactérias e aqui embaixo uma imagem de cianofícia, tá? Todos esses seres vivos que formam o reino Monera são seres vivos unicelulares, tá? Não existe bactérias pluricelulares, todas são formadas de uma única célula. Então nessas imagens aqui a gente pode ver várias bactériazinhas juntas, né? Mas é importante entender que cada uma dessas estruturas é uma célula, portanto uma bactéria, um indivíduo, certo? Mas aqui organizadas em colônias. Elas são procariontes, né? Então possuem aquela célula que a gente viu que não possui núcleo, uma célula bem pequena, bem simplesinha ainda, né? Como eles foram os primeiros seres vivos a surgir no nosso planeta, eles ainda tinham uma estrutura bastante simples, tá? Existem bactérias autótrofas
né, que produzem o seu próprio alimento. É o caso das cianofíceas, elas são também chamadas de algas azuis ou algas verde-azuis, porque elas possuem clorofila e elas também conseguem fazer fotossíntese. Então, elas são autótrofas. Tá? Outros seriam heterótrofos. Então, são bactérias que vão buscar o alimento no ambiente, certo? Um exemplo seria quando uma bactéria causa uma infecção, né? Por exemplo, você está com uma infecção de garganta, isso quer dizer que ali na sua garganta tem uma colônia de bactérias que está se alimentando das suas células do seu corpo, certo? E por isso essas são células, por exemplo, heterótrofas, e elas podem causar alguns prejuízos aí na nossa saúde. A variedade de bactérias é bem grande, né? Então, apesar de serem unicelulares, as bactérias frequentemente formam colônias de indivíduos. Então, a gente consegue ver nessas imagens, né, várias bactérias aqui formando colônias, né? Inclusive, a gente tem colônias de bactérias que vivem no nosso próprio organismo, né? Principalmente no intestino, na pele. E isso é bom, elas nos ajudam de várias formas, né? Se não fosse essas bactérias, a gente não conseguiria fazer a digestão do alimento, da forma que a gente faz e tudo mais. Então, existe uma relação aí de sociedade, né? Nós ajudamos elas e elas ajudam a gente. Um outro exemplo disso é o Rhizobium, né? Que são bactérias que agem em sociedade com plantas. Então, é uma associação entre bactérias e plantas, né? Permite a absorção de nitrogênio, que é essencial para a sobrevivência desses seres vivos. Então, através dessa associação, as plantas conseguem absorver o nitrogênio da atmosfera e do solo. O próximo reino seria o reino protista, né, que teve origem nas moneras, mas que já são seres vivos um pouco diferentes, um pouco mais complexos. Então, são seres eucariontes. Então, as células deles já são aquele tipo de célula que possui núcleo, uma célula maior, mais complexa, mais bem desenvolvida. Então, a gente separa dentro desse reino protista dois principais grupos, né? Um que a gente chama de protozoários e um que a gente chama de algas. No caso dos protozoários, todos vão ser unicelulares, formados de uma célula só, e heterotróficos, na maioria, eles vão buscar alimento no ambiente, enquanto as algas podem ser unicelulares, mas também podem ser pluricelulares, podem ficar bem grandes, inclusive. E elas são autotróficas, né? Elas produzem o seu próprio alimento. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando uma diversidade de protozoários, né? Aqui umas colônias. Então, aqui a gente consegue ver diferentes tipos de protozoários, né? Por exemplo, uma ameba, uma euglena, um paramécio, um trypanosoma, um noctiluque e aqui uma alga unicelular. Então, dentro do reino protista, né, tem essas microalgas, algas microscópicas que são unicelulares. Então, aqui a gente consegue ver a célula de uma microalga. Vai estar apontada melhor aqui nessa imagem, que seria, né, o limite da célula, né? Essas áreas mais esverdeadas dentro são os cloroplastos, onde está a clorofila dessa alga, né? E aí ela consegue fazer a fotossíntese dela, produzir o alimento. E algumas algas são pluricelulares, né? São formadas de várias células, mas ainda assim está no reino protista. Algumas podem ficar bem grandes, isso aqui tem metros de altura, tá? Formam verdadeiras florestas marinhas. Próximo reino, o reino fungi, né? O reino fungi teve origem ali no reino protista e é formado pelos fungos. Então, esses fungos, eles podem ser, algumas espécies de fungos vão ser unicelulares, outras ainda vão ser pluricelulares. Então, aqui a gente tem um exemplo de fungos unicelulares, que é a levedura. E nessa outra imagem maior, a gente tem alguns exemplos de fungos pluricelulares, que são cogumelos, certo?
Essas células são eucariontes, possuem núcleo. Então percebam uma coisa. A gente viu o primeiro reino, Monera, como procariontes, células sem núcleo, bem simplesinhas. Depois veio o reino protista já com seres vivos eucariontes. Então, a partir desse ponto para frente, todos os seres vivos são eucariontes. Somente o primeiro reino, o reino Monera, é que é formado de seres vivos procariontes. E todos os fungos são heterótrofos, né? Eles não produzem o próprio alimento, então eles buscam alimento no ambiente. Esses cogumelos aqui, eles provavelmente estão se alimentando aqui da matéria orgânica em decomposição, né, no solo, ou então aqui nesse caso provavelmente uma árvore aqui em decomposição, nos outros casos no solo mesmo, né. Já a levedura aqui no canto, que essa é uma imagem de microscópio, né? São são micro-organismos microscópicos. Essa levedura ela é utilizada, por exemplo, na produção de pães, né? Quando você vai fazer pão, ou na produção de iogurtes, ou até de bebidas alcoólicas, né? A levedura ela se alimenta daquele alimento que tem ali na massa, aquele amido, né, da farinha e tudo mais, e aí ele se alimenta disso e libera gás carbônico, né? Então, conforme ele vai soltando o gás carbônico, esse gás carbônico vai se acumulando em forma de bolhas, né, dentro da massa, e por isso a massa do pão cresce. Então esse seria aquele fermento que a gente chama de fermento biológico, que você compra por exemplo, na padaria, ou ele vem em saquinhos e tal. Não é aquele pó royal, aquele fermento químico que é usado para fazer bolo, por exemplo. Agora a gente vai falar do reino Animalia, quarto reino aí. Nos outros três reinos, a gente viu que os seres vivos podem ser unicelulares, né? No caso dos dois últimos, reino Fungi e reino Protista, também existem seres pluricelulares, mas agora no caso do reino animal, todos os mais são pluricelulares. Todos são formados de várias células. Não existe animal unicelular, certo? Todos eles também são eucariontes, as suas células possuem núcleo, né? E eles também são heterótrofos, eles têm que buscar alimento no ambiente, já que eles não conseguem produzir o próprio alimento, certo? Então aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né? Aqui seria uma medusa, um tipo de água-viva. Aqui são esponjas do mar, né? São chamadas de poríferos, uma lula. Um outro tipo de água-viva também, um tigre, representando aí os mamíferos, né, os animais de sangue quente, um besouro, que é um inseto, e um tipo de verme aqui, parasita. Quando a gente faz uma comparação entre fungos pluricelulares e animais, a gente vê que eles têm muitas coisas em comum, né? Por exemplo, eles vão ser heterotróficos e eles também são eucariontes. Então, o que seria a diferença, né? O que tecnicamente vai diferenciar um fungo de um animal? Bom, eles têm algumas diferenças celulares, né? As células de um fungo são diferentes das células de um animal, mas tem esse ponto aqui que é bastante importante, que é legal a gente focar. Os fungos, a gente diz que eles fazem uma alimentação por absorção, né? Então, eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir o próprio alimento, diferente das plantas, por exemplo, né? Mas eles vão buscar alimento no ambiente, então, e eles vão se alimentar através de absorção, enquanto que os animais se alimentam por ingestão. A diferença no caso do fungo, que se alimenta por absorção, ele libera enzimas no alimento, que se encontra no ambiente. Então, ele
o alimento está fora do corpo dele e ele libera enzimas ali em cima daquele alimento, certo? Essas enzimas digerem o alimento e ele já vai absorver os nutrientes digeridos, certo? Através das hifas, que são como se fossem umas raizinhas que os fungos têm, certo? Então o alimento está fora do corpo dele, ele libera as enzimas, dissolve esse alimento, digere esse alimento e já absorve os nutrientes digeridos. No caso do animal, não. O animal primeiro ingere o alimento, ele engole esse alimento, ele traz o alimento para dentro do seu organismo, certo? E aí ali ele vai fazer a digestão desse alimento, ele vai liberar as enzimas e aí assim ele vai absorver os nutrientes dentro do seu organismo, certo? Então enquanto o cogumelo, por exemplo, um fungo, ele vai digerir o alimento fora do seu corpo e depois absorver os nutrientes, os animais não, eles primeiro ingerem esse alimento para depois digerir e absorver os nutrientes. O último reino é o reino plantae, né, o reino das plantas. No caso do reino das plantas também só possuem seres pluricelulares, todas as plantas são formadas de muitas células, tá? Também elas têm células do tipo eucarionte, que possuem núcleo, e são todos, de uma forma geral, autótrofos, né? Conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, alguns exemplos aqui seriam as samambaias, musgos, que são plantas bem reduzidas, né, bem pequenas, os pinheiros, que já são plantas maiores, e todas as plantas com flores e frutos, que é a maioria das plantas que a gente conhece aí, desde ervas pequenas, né, até árvores, arbustos, a maioria das plantas que a gente conhece. Certo? Algumas plantas são adaptadas a viver em um ambiente aquático, né? Mas é importante fazer essa diferenciação, né? Planta aquática não é alga, tá? A gente viu que as algas elas estão incluídas lá no reino protista, então elas têm sim uma relação evolutiva com as plantas, né? As plantas surgiram de um grupo de algas verdes, mas alga e planta não é a mesma coisa, certo? Aqui eu tenho um quadro comparativo, eu não vou fazer leitura desse quadro comparativo agora, eu coloquei ele aqui para vocês poderem ter acesso depois, eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para vocês também, tá? Então é uma forma aí de vocês consultarem depois. E agora a gente tem alguns exercícios aqui, 4 exercícios, se eu não me engano, que eu quero que vocês pensem sobre eles também depois e tentem resolvê-los, tá? Só acompanhando mesmo através da apresentação de PowerPoint, vocês vão ler com atenção, tentar responder e ver se vocês estão conseguindo, né, resolver exercícios desse tipo. Tudo bem? Vou deixar para vocês tentarem responder sozinhos depois. E eu fico aberto a dúvidas. Obrigado por assistir e espero que eu tenha ajudado vocês. Bons estudos!